Irmãos, há um tempo atrás, bastante tempo, uma pessoa me contou um caso, ou melhor, um fato real, que aconteceu com a conhecida dele. Talvez o missionário Josiane até sabe dessa história, que é a pessoa conhecida da gente, que era da nossa igreja em Astória, que falou comigo isso, que é o seguinte: uma mulher, uma senhora, ela estava bem velhinha, e ela fez um testamento, fez uma herança para um cachorrinho. O testamento dela foi para o cachorrinho, e ela designou a senhora que cuidava do apartamento dela para ficar com toda a herança. Assim, ou melhor, para cuidar do cachorrinho, enquanto o cachorrinho vivesse, a herança ia pertencer à mulher. Passou que a mulher foi para 7 palmos debaixo da terra. A senhorinha morreu, faleceu. Quem que herdou a herança? O cachorro. Quem que estava designado a cuidar do cachorro? Essa, se eu não me engano, até cristã também, essa irmã brasileira, que estava com a responsabilidade de cuidar do cachorrinho, até que o cachorrinho vivesse, tudo estava na responsabilidade dela. E essa mulher tinha filho. Os filhos ficaram malucos. Como assim? Não, a herança tem que ser minha. Apartamento em Manhattan. O negócio os filhos queriam. Resumindo, entraram em acordo, os filhos deram para essa mulher uma boa quantidade de dinheiro para que ela revogasse aquele testamento e o testamento passava para os filhos e eles novamente tivessem direito que era deles, e a mulher, com essa história toda, para ela ficou bem também. Por que eu estou dizendo tudo isso? Ela recebeu algo que ela não fazia parte para ela. Ela recebeu algo porque alguém resolveu abençoar ela. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já foi abençoado quando você fala assim: eu não merecia receber essa bênção? Você já recebeu uma bênção que você olha assim as circunstâncias: por que eu estou recebendo isso aqui? Já aconteceu com você de ser abençoado e você fala: isso aqui que eu estou recebendo, eu não tinha mérito, não precisava e tampouco merecia, mas alguém olhou para você e falou assim: ó, eu quero te abençoar, eu quero fazer por você. Mesmo você se encontra numa posição que você fala: eu não mereço, mas ele fala assim: ó, eu quero te abençoar. Do que eu falar aqui, se você esquecer, por favor, não guarde, não esqueça disso. Mesmo eu e você não merecendo, mesmo eu e você, às vezes errando, fazendo tudo aquilo que desagrada, o Senhor, Ele já resolveu te abençoar antes mesmo que você nascesse. Se você por acaso está pensando aqui que eu falando com você, e você pensando: será que eu já fui abençoado? Será que já aconteceu algo comigo? Olha só, pode ser que ninguém fez por você, mas o Senhor já fez por você antes mesmo de você nascer. Então, com tudo que eu falar aqui, por favor, não se esqueça: o Senhor, Ele já te abençoou mesmo antes de você nascer. Quem puder abrir sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 15, diz assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me deras, já que hei de morrer sem filhos, e herdeiro da minha casa, Eliezer de Damasco. Abraão prosseguiu: tu não me deste filho, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será o teu herdeiro, mas aquele que procede de ti mesmo será o seu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. E acrescentou: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu isso como justiça. Ele disse mais: eu sou o Senhor
que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. E Abraão lhe perguntou: ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? Ele respondeu: traz-me um novilho de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente de uma à outra, mas não cortou as aves. As aves rapinas, porém, começaram a descer sobre os cadáveres e Abraão o espantava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão e sobre ele vieram grande pavor e trevas. Então o Senhor disse a Abraão: sabe, com certeza a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para a terra dos teus pais e serás sepultado em boa velhice. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra por si só já fala conosco. Mas que venhamos sair daqui com a total certeza que ouvimos a tua voz através da tua palavra. Assim, Deus, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, irmãos. Esse texto é um texto longo, do capítulo 15, mas é um texto muito profundo, aonde aqui já havia alguns anos que Abraão já havia saído da sua terra de Ur dos Caldeuses. Ur dos Caldeuses é uma terra que é bem provável que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, é bem provável que o local geográfico que eles podem ter ido era Ur dos Caldeuses. Ur dos Caldeuses hoje, no lugar geográfico, pode ser que está em meio Irã e Iraque, por questão geográfica. E o único homem a qual que Deus tirou de Ur dos Caldeuses foi Abraão. Todos os homens que pecaram contra Deus, que erraram contra Deus, que blasfemaram contra Deus, o local que eles iam era para Ur dos Caldeus. Quando Jonas, ele fugiu de Nínive, ele foi para Ur dos Caldeus, por local geográfico, como que eu já disse, que é bem provável que Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim do Éden, o local que eles foram, Ur dos Caldeuses. O único homem, em todo o contexto bíblico, que a gente vai ver, que ele é arrancado de um local de idolatria, de pecado, onde que o povo era um povo pagão e é levado para uma outra terra, a qual que Deus havia prometido. Esse homem é quem? Abraão. E chegando no capítulo 15 de Gênesis, até aqui, Abraão já estava andando, ouvindo o que Deus havia falado para ele, mas não obedecendo. Até no capítulo 15, ele saiu de Ur dos Caldeus, mas ele não tinha obedecido. Ele foi para o Egito, ele levou seu primo Ló, ele chegou a fazer uns mistakes, fizeram algo de errado, não ouvindo o que Deus havia falado para ele, que era para ele e a parentela dele, a esposa dele, e para onde que Deus ia mostrar. Portanto, no meio dessa incerteza, desse medo, dessa peregrinação de Abraão, ele durante uma noite, ele tem uma visão, ele tem um sonho, e quem vai aparecer para ele vai ser o mesmo Deus que mandou ele sair da terra de Ur dos Caldeuses e para um lugar que Deus ia mostrar. E Deus disse para Abraão nessa visão, dizendo para ele: não temas, que o seu galardão será muito grande, que a descendência dele será muito grande. Mas Abraão aqui já estava velho, ele estava aproximadamente com 75 anos. Ele fala para Deus assim: Deus, como assim? O meu galardão vai ser grande. Como assim? A minha descendência será grande, sendo que ainda eu não tenho filhos. Quem vai vir, quem vai herdar todos os meus bens? E mais, entre aspas aqui, Abraão aqui, irmão, já era, tinha plata, tinha muita plata, tinha muito dinheiro. Ele fala assim: Solimar, quem vai herdar todos os meus bens aqui? Tudo que eu tenho?
vai ser um servo nascido de minha casa, porque na cultura do mundo antigo, quando o casal era estéril, não poderia ter filhos, aquele servo, filho do servo dele, que nasceu na casa dele, ele herdava o bem do seu senhor. Ele disse para Deus: Deus, quem vai herdar os meus bens, toda a minha herança, todos os meus camelos, tudo que eu possuí, vai ser o meu servo, Eliezer de Damasco. Deus responde a Abraão, nesse diálogo entre Abraão e Deus. Deus fala assim: não, ele não vai herdar não. Ele é seu servo, ele não vai herdar os seus bens, porque a sua descendência vai ser muito grande. Olha para o céu. Abraão olha para o céu. Quantas estrelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha Deus para Abraão. Assim será a sua descendência. Deus, aquele que havia falado para Abraão: sai da sua terra, sai de Ur dos Caldeus, vai para uma terra que eu vou te mostrar, por mais uma vez estava falando para Abraão: Abraão, olha só, esse que você pensou que vai ser o seu filho, ou melhor, que vai herdar a sua herança, esse aí não é aquele a qual que vai herdar o que Deus tinha dado para Abraão, o que Deus havia abençoado Abraão. Irmãos, Abraão, ele faz um negócio que é bem mineiro. Ele fala assim: Deus, me prova como isso aí vai acontecer. Me prova, me mostra, me dá uma forma se isso aí vai acontecer real. Se eu realmente vou ter filhos, se realmente a minha descendência vai ser grande. Olha, Deus fala para Abraão: Abraão, separa 3 rolinhas, 3 novilhos, 3 cordeiros. Pega esses animais. Abraão trouxe esses animais diante de Deus. Deus manda Abraão matar esses animais. Aqui não estava acontecendo um sacrifício. Um sacrifício, os animais, ele era cortado, o pescoço era colocado sobre o altar. Aqui, Deus manda Abraão partir o animal ao meio. Lá em Minas fala a banda. Coloca a banda para um lado, a banda para o outro. É assim também em Porto de Caldas? É assim também no Rio, pastora? Pega o bichinho assim, matou, ficou a banda para cá, outra banda para cá. Colocou a banda para cá, outra banda para cá. A banda para cá, aqui. Faz aquele corredor com os animais partidos ao meio. Aqui então não era o quê? Sacrifício. Os animais aqui, animais aqui. Deus agora pede para Abraão ficar outside, do lado de fora. Os animais partidos ao meio. Aí sabe o que é lindo do texto, irmãos? Veio do céu uma coluna de fogo e começa a passar perante os animais. Essa coluna de fogo, esse fogo que desce, não está queimando esses animais que estão de lado. Era o próprio Deus que desce. E ele, quando ele passa no meio dos animais, ele começa a falar para Abraão assim: isso aqui era um pacto que era feito no mundo antigo. Só que esse pacto que era feito no mundo antigo, eles faziam toda essa questão cultural da época, partia os animais, colocava um ao lado do outro, fazia esse corredor aqui, e os 2 homens tinham que passar dizendo assim: olha, fizemos um trato, eu tenho que cumprir com você esse negócio que eu estou fazendo. Quem aqui no Brasil conhece aquela palavra assim de catireiro? Sabe os catireiros do Brasil? Lá nos interior fala assim, no fio do bigode. A palavra tem que valer no fio do bigode. É isso aqui, olha só. Esse corredor de animais que estava acontecendo era o seguinte: as 2 pessoas que estavam negociando, fazendo um trato um com o outro, tinham que passar repetindo a palavra, o que um ia fazer com o outro, e se por acaso tivesse uma quebra de contrato, o que aconteceria com o que quebrou o contrato? O seu corpo ia ser o quê? Partido. Conseguiu entender? Mas olha para você ver como que Deus é tão maravilhoso, que Abraão não precisou fazer nada, mas Deus resolveu abençoar. Por quê? Ele somente pegou os animais, ele somente partiu, pastor Geraldo. Portanto,
Quando Deus foi fazer o contrato, Abraão ficou do lado de fora e Deus passando no meio, dizendo assim: olha só, para você ter certeza que eu vou fazer na tua vida, que você vai ser pai de grande nação. Olha só, Abraão, o seu povo será uma grande descendência, o seu povo vai viver para uma outra terra durante 400 anos, depois de 400 anos eu vou libertar o teu povo com a mão forte. Aleluia! Porque o que Abraão precisou fazer para receber? Nada. O que ele precisou para receber a promessa de Deus? O que ele precisou fazer para receber a bênção de Deus? Nada. A pergunta que eu te faço me pergunta assim: por que, pastor, Abraão não precisou fazer nada? Por favor, me pergunte. Sabe por quê, pastor Geraldo? Abraão, ele estava sentado, tu hoje. Fica aqui, tu vai ser Abraão agora, viu? Dorme. Dorme, descansa. Diz que tá cansada? Abraão estava dormindo. E Deus estava falando assim: ó, eu vou fazer. Sabe por que Deus não colocou Abraão no meio para passar junto aqui? Porque Deus sabia que Abraão não tinha capacidade de cumprir com a sua palavra. E Deus, sabendo que ele não tinha capacidade de cumprir com a palavra dele, se ele passasse no meio, Abraão ia morrer logo depois. Deus, sabendo disso, colocou Abraão de lado, dorme, mas Deus falou assim: ó, eu resolvi te abençoar, eu vou fazer, eu vou cumprir. Isaac vai nascer, a sua descendência vai ser grande. Querido, eu quero dizer para você, quando você está dormindo, Deus resolveu te abençoar. Mesmo antes de você nascer, Deus resolveu te abençoar. Deus resolveu te abençoar. Eu sou abençoado, protegido, não por conta do meu mérito. Você é abençoado e protegido não por conta da sua capacidade, é porque Deus resolveu te abençoar. Aleluia! Aleluia! Irmãos, que eu estou dizendo Abraão, mas sabe por que eu sou abençoado e protegido? Porque veio alguém maior do que Abraão. Quem veio foi o próprio Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, que o seu corpo foi partido na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos abençoados, para que eu e você fôssemos protegidos e guardados por Deus. Aleluia! Pastor, o que eu precisei fazer para ser abençoado? Fique em pé, por favor, ali. Tu é carpinteiro, não é? Carpinteira? Pintor? Carpinteira? Hein, martelo? Eu trabalho polindo mármore. Vamos fazer uma catira, viu? Vou te ensinar você a polir mármore. Tem que precisar da carpintaria. Vamos passar. Aqui tinha que ser. Se por acaso um ou outro quebrar o contrato, a consequência, o corpo, partido, navalha. Mas Deus, sabendo da infidelidade minha, da infidelidade tua, da incapacidade minha e tua, para te abençoar, fica tranquilo, fica aí, fica fora, porque Deus, a palavra dele não volta atrás. O que Deus determinou a seu respeito, ele vai fazer, ele vai cumprir. Deus, sabendo que eu sou ser humano, que eu sou falho, que eu sou pecador, ele fala assim: olha só, para me proteger você, eu vou fazer uma aliança contigo, eu vou fazer um pacto com você. Portanto, eu resolvi te abençoar. Eu recebo as bênçãos de Deus enquanto eu estou parado, quando eu estou dormindo, quando eu estou descansando. Por quê, pastor? Porque o amor dele é tão grande por minha vida, por sua vida, que ele resolveu te abençoar. A história que eu falei da senhorinha lá atrás, lá da cachorrinha, foi legal? Sim ou não? A senhora que recebeu essa responsabilidade de cuidar da cachorrinha, recebeu a platita dela, comprou uma casa muito boa na história, vive no Brasil hoje só do aluguel. Não trabalha mais, pastor Geraldo, está descansada. Recebeu uma boa grana, investiu lá, investiu aqui, por quê? Alguém fez algo para ela que ela não esperava. Irmãos, eu quero dizer algo muito maior. Quem resolveu te abençoar foi Jesus. Abraão, ele viveu a promessa dele. Abraão, ele teve o Isaac. Abraão, a sua descendência, foi para terra distante, viveu lá por 450 anos. Mas tudo isso Deus falou para Abraão, viu? Quando Deus passou, Deus falou assim: Abraão,
o seu povo vai para uma terra, nessa terra vai viver durante 400 anos, portanto, eu vou tirar esse povo, o seu povo de lá com as mãos fortes, e a nação que fizer isso com ele, eu vou julgar. Deus falou para Abraão toda a trajetória do povo dele. Agora, para mim, para você, um negócio a little bit more deep. Sabe o que é? Foi o próprio Jesus que ele veio na terra, ele se humilhou em ser homem, ele assumiu uma matéria humana igual eu e você, ele foi para aquela cruz do Calvário que me pertencia, o que te pertencia, que era o meu lugar, que era o seu lugar, para que eu e você fôssemos abençoados e pudéssemos estar aqui hoje. O que eu precisei fazer para receber isso? Nada, somente o amor dele por minha vida, o amor dele por sua vida, e hoje eu estou aqui porque Jesus resolveu me abençoar. O que eu precisei fazer? Nada. Eu estava no pecado, eu estava perdido, eu estava condenado, mas ele resolveu me abençoar. Você era réu, mas ele resolveu te abençoar. Você era culpado, você era o criminoso, mas ele resolveu te abençoar. O que eu precisei fazer, querido? Ele mesmo que disse assim: olha só, eu vou a terra, ele assumiu o meu lugar, ele assumiu o teu lugar, ele levou aquela cruz que me pertencia, e naquela sentença que era minha, que era sua, ele cravou, porque ele resolveu te abençoar. Eu sou guardado, eu sou protegido, eu sou abençoado, não é por conta do meu mérito. Alguém maior, alguém mais soberano, alguém que não falha, sabendo da minha incapacidade, pode dormir, pode dormir, dorme, ronca. Diz que levanta o pezinho. Ele resolveu abençoar. Amém. Irmãos, a gente fica naquela correria toda louca, preocupado com amanhã, mas ele fala assim: olha, eu resolvi abençoar. Parênteses aqui, quem sabe ele está até ouvindo agora. Quantos viu que o nosso amigo, irmão da igreja, ganhou o cinturão mundial de UFC essa semana? Quantos viram? Você viram? Take? Eu vibrei com aquilo dali. Na mesma hora que ele ganhou, eu mandei mensagem para outro amigo, irmão da igreja. Eu falei: cara, olha para você ver o que Deus faz. Sabe quantas lutas que ele não conseguia lutar? Umas 5 ou 4 lutas. 15 dias atrás, foi lutar. Quando ele chegou a lutar, sabe o que aconteceu com ele? 2 libras a mais. Essa é a 3ª vez, se eu não me engano, que acontece com ele. Desculpa, Take, não aguentei falar com você aqui agora, viu? Mas olha, ele não lutou na luta que ele ia para lutar. Recebeu uma ligação de última hora para ele competir, para ter o cinturão. Irmãos, tu acha que isso é coincidência? Tu acha que isso é só um mero destino? Ele recebeu uma ligação para ele lutar, para ele, como fala? Disputar o cinturão. 40 segundos. 30 e poucos segundos. Foi lá, um soco. Pum! Espera aí. Quem resolveu abençoar? Eu sou guardado. Eu sou protegido. Porque o Senhor resolveu me abençoar. Ah, Senhor, não está acontecendo. Dorme, meu filho. O Senhor resolveu te abençoar. Eu sou guardado e sou protegido, não por conta da minha intelectualidade, não por conta da minha capacidade humana, não por conta da minha estratégia, porque alguém maior, soberano, resolveu te abençoar. Para me encerrar, pode ser a bênção que você espera que acontece aqui na terra, pode ser que você não vai receber. Eu não sou louco dizer para você que você vai ser realizada, mas a maior bênção que você pode ter certeza que você recebeu é a promessa de Jesus Cristo, que ele veio à terra, ele habitou entre homens, ele caminhou entre homens, foi chamado de beberrão, de pecador, ele foi naquela cruz do Calvário que me representava, o corpo dele foi derramado naquela cruz do Calvário para que eu e você fôssemos abençoados. E por que ele resolveu fazer isso? Porque ele te ama. Ele resolveu te abençoar. Quem puder ficar de pé comigo, pastor Brandão, eu vou encerrar dizendo assim, olha só. Abraão, não tem como pregar o Antigo Testamento sem o Novo Testamento, irmãos. Abraão
ele ouviu Deus falando com ele toda a trajetória que ia acontecer com a descendência dele. Ele ia para o Egito, ia ficar 400 anos no Egito, mas que Deus ia tirar ele do Egito. O texto nos mostra isso. Portanto, Jesus, ele também falou para a gente toda a promessa que nos espera. Nós sabemos que ele veio à terra, ele viveu nessa terra, ele viveu durante 33 anos, ele morreu, ele ressuscitou, foi levado aos céus. Mas a história não para aí não. Ele, para nos abençoar, fez a promessa, dizendo que o quê? Ele vai voltar. Mas quando ele voltar agora, ele não vai voltar somente como uma matéria. Jesus é encarnado. Ele vai voltar agora como rei, para buscar sua igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Por que ele fez tudo aquilo? Porque ele olhou para você, ele olhou para mim e falou assim: olha, eu resolvi te abençoar. Quem poderia fazer isso por mim? Ninguém poderia. Quem poderia pagar o preço por mim? Não havia ninguém. Quem poderia pagar o preço do meu pecado? Não havia ninguém. Mas ele resolveu fazer por você. Eu não sei se contigo, se vai ter a sorte que nessa senhora lá recebeu essa herança gigantesca que mudou a trajetória de vida dela. Mas a bênção que Jesus trouxe para mim e para você não muda somente o seu contexto financeiro, mas ele muda a sua história para sempre e te leva e nos leva para um local que o dinheiro não compra, que prata não compra, porque ele resolveu te abençoar. Eu sou guardado, eu sou protegido, você é guardado, você é protegido, porque alguém maior resolveu te abençoar. Como? Assumindo aquilo que ninguém poderia fazer por mim e por você. Abraão, ele ficou do lado de fora. Deus, eu e você estávamos do lado de fora. Deus veio, assumiu a cruz, que era do meu lugar, que te pertencia.